muito bem-vindos ao CDLcast hoje. Hoje a gente vai falar de algo muito interessante, mas primeiro eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Hoje eu recebo o Lucas Ribeiro, advogado tributarista, CEO da Reut, uma das nossas mais importantes na atividade das discussões da reforma tributária em Brasília. Ele é o criador da calculadora dessa reforma. E também aqui o presidente, Paulo Silvestre, que vai me ajudar a falar desse assunto tão delicado, mas tão importante para todos os empresários, independente de qualquer ramo. Lucas, bem-vindo ao Capital do Agronegócio. Obrigado, Simone. Prazer estar aqui com vocês. Paulo, que bom que você está aqui para me ajudar a falar sobre esse livro, que é teu mundo também, né? É o nosso mundo, né? Eu acho que todo brasileiro respira e vive contabilidade, né, Lucas? Seja bem-vindo. Tá? Baita prazer recebê-lo aqui na capital do agronegócio, como diz a Simone, onde tudo acontece, é o coração pulsante do Brasil. Lucas, para quem não sabe nada sobre tributos, esta caneta tem um tributo, certo? Isso aí. Esta água, tudo está aqui. Para quem está em casa, como que a gente pode explicar o que são, então, os tributos que a gente fala tanto e que agora, daqui a pouquinho, a gente vai falar mais, porque houve uma reforma e você foi uma pessoa muito importante nessa reforma, tem uma voz muito ativa. Legal, Simone. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Paulo, pela participação aqui no podcast. E para a gente explicar de uma maneira muito simples, os tributos, eles normalmente, em qualquer país do mundo, eles são divididos da seguinte maneira: os tributos sobre o consumo, sobre o patrimônio e sobre renda. E nós temos também os tributos sobre os salários, sobre a folha, sobre a atividade laboral, que é o que nós temos no Brasil hoje muito forte também, que acaba até desestimulando o emprego, mas esse é assunto para um outro podcast. Hoje nós vamos nos concentrar aqui no tributo do consumo, que é como você colocou, da caneta, da água, da mesa, tudo aquilo que nós consumimos tem tributos incidentes. Há um tributo hoje que é o do serviço, que é o chamado ISS, Imposto sobre Serviço, que é de competência dos municípios. Então, a cidade aqui de Sorriso, ela pode cobrar esse tributo. Tributo sobre consumo. Atividade, vou lá, contratei uma lavagem com o meu veículo, por exemplo, o serviço está sendo prestado. Esse serviço prestado tem incidência de ISS. Quando a gente fala de uma mercadoria, nós temos já uma incidência na caneta, por exemplo, na água, na mesa que nós estamos comprando, de um tributo estadual, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e alguns outros serviços estão contidos nesse ICMS. E nós ainda temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Além desses, que é agora da União, o IPI, como também o PIS e a COFINS, que incidem sobre a receita das empresas. É muito simples, é isso que nós temos. São 5 tributos incidentes sobre o consumo. E o que nós estamos provocando na reforma tributária, que já está na Constituição Federal, já foi alterada em 2023, agora nós já temos uma lei complementar, inclusive. Essa modelagem nova nos leva para eliminar esses 5 tributos. Nós vamos substituir por IBS e CBS, que são juntinhos chamados de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, como funciona em vários países da Europa, em vários países desenvolvidos. E nós vamos ter também o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado. Paulo, você como contador, advogado, como que você vê todo esse movimento que está acontecendo agora, né? A gente... Muitas pessoas falando, muitas pessoas comentando, muitas pessoas discutindo. Eu vou pagar mais, você vai pagar menos, aquele paga mais, o outro paga menos. Como que a gente organiza aí? Perfeito, Simone. Primeiro ponto, a gente vê com cautela uma certa preocupação por causa do costume do brasileiro. O brasileiro sempre deixou para a última hora. Empurra, empurra, empurra até o limite. É possível a gente imaginar que tem gente que ainda não acredita na reforma tributária. Por incrível que pareça, tem gente ainda dizendo ou pensando que a reforma não vai acontecer. Isso, como bem dito pelo Lucas, está lá já dentro da nossa Constituição. O regramento já está maturado, falta alguma coisinha só de regulamentação, mas no grande arcabouço está pronto. Então, é preocupante quando a gente tem essa leitura da sociedade, do empresário principalmente. Agora, é tão importante a gente entender de reforma tributária, do que vem por aí, quanto entender que isso vai impactar os negócios, em todas as áreas.
nós vamos ter remodelagens de negócio, porque nós tínhamos um modelo de arrecadação, de pagamento, por dentro, embutido, cumulativo. Agora a gente sai desse modelo, né, de uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem, que é a separação total daquilo que é imposto, daquilo que é tributo, do custo efetivo do produto. Então isso vai dar clareza, isso vai dar muito mais possibilidade do consumidor, por exemplo, ao ir ao supermercado, entender o quanto ele está pagando por uma água, né, por aquele produto, e o quanto ele está pagando de imposto daquele produto. Então ele dá uma clareza, mas ao mesmo tempo, Lucas, e aí eu acho que o tema é interessante, a gente pode explorar um pouco nesse sentido. Quanto por cento, por exemplo, dos micro e pequenos empresários já estão preparados, já estão organizados, já avaliaram RP, já avaliaram o fornecedor, já entendem para quem vai vender, porque nós falávamos de tributo por dentro, agora a gente está falando de produto por fora, não cumulativo, a gente está falando de gerar crédito, a gente está falando de apurar isso tudo, e não é para tudo. Até uma confusão que se faz é que vai mudar todos os impostos. Não, são apenas 5, PIS e COFINS, ICMS, ISS e IPI. E os demais? Os demais não mudam. Os demais estão todos ali e que a gente vai continuar apurando até a reforma, obviamente, desses 5 até 32, e de 32 em diante, então, sai 5, fica 1 ou 2, né? Ou 3, com o ISS do pecado. Então não é bem só uma simplificação também, né, Lucas? Eu acho que muita coisa está vindo, vamos dizer assim, pendurada na reforma tributária que não vai deixar tão simples como a gente queria ou imaginava, né? Com certeza. Isso... A gente chama isso de efeitos colaterais. Perfeito. São os efeitos colaterais do tributo. Capital de giro, por exemplo, muitas empresas vão precisar aumentar, vão precisar porque o físico vai receber primeiro. Se ele vai receber primeiro, alguém tem que pagar essa conta. Ou é a empresa, ou é o fornecedor dela, ou é o cliente dela. Então há um efeito a ser dimensionado que muitas vezes a empresa nem sabe. Ela não conhece o número dela, não conhece a realidade. Vamos falar de números. Nós temos 16 milhões, quase 17 milhões de MEIs nesse momento no Brasil. Temos mais de 7 milhões de empresas no Simples Nacional, quase 1,5 milhão de empresas, 1 milhão e 600 mil empresas no lucro presumido e 230 mil empresas no lucro real. Essas 230 mil empresas já não é a maioria que está preparada. Já tem muitas dessas 230 mil que ainda também não acreditam na reforma tributária. Tem contador e advogado que não acredita, imagina um empresário. Então o empresário ele fica vendido, ele fica refém muitas vezes dessa informação truncada. Então o nosso papel aqui hoje, inclusive, é desmistificar isso, é mostrar que a reforma tributária é séria, que ela não é algo do governo que está aí. Muito pelo contrário, ela é uma reforma que veio já há muito tempo sendo debatida. Em 2018 nós tínhamos já a PEC 110, a PEC 45 nasceu em 2019, ela foi também avalizada pelo governo anterior. Então não é uma questão do momento, é uma questão histórica. Nós precisávamos e precisamos corrigir um sistema tributário extremamente deficitário sob a perspectiva de gestão, de segurança jurídica. O custo operacional da tributação no Brasil é muito alto para as empresas e para as pessoas. E é isso que a reforma tributária vai ou pretende resolver. Mas isso vai acontecer em 2033. Perfeito. Então nós temos um período ainda de transição, um pedágio a ser pago significativo. E as empresas que não se prepararem vão pagar uma conta muito maior, ou talvez vão até quebrar nesse período. Parece meio catastrófico a gente falar isso, mas é a realidade. Eu imagino que pelo menos essas 1,5 milhão de empresas do lucro presumido, a maior parte delas, mais de 90%, não estejam nem preocupadas, nem olhando para a reforma tributária ainda, e deveriam, porque elas vão operar como se estivesse no lucro real. Então, o lucro presumido, o Simples Nacional, para algumas empresas, vão se parecer muito com o sistema que a gente tem hoje, que é o mais complexo, né? Um tido como o mais complexo. Por quê? Porque a empresa precisa de gestão. Ela precisa pegar nota de tudo, ela precisa comprar e pagar o seu fornecedor de uma maneira regular, e não de uma maneira, às vezes, né, de qualquer jeito ali, que ela deixa o documento no nome da pessoa física, às vezes está no nome de uma outra empresa, aí tira dinheiro da pessoa física, tira dinheiro da empresa, mistura tudo com o sócio, mas isso é a realidade do Brasil. É a realidade do Brasil, não adianta a gente negar isso. Mas agora nós temos uma pressão do modelo tributário novo que vai se dar com o chamado split payment. Esse é a grande bola da vez. Esse, Simone, vai mudar a nossa vida. Porque é o fisco cobrando tributo no pagamento.
Então, no momento em que a gente for pagar um boleto bancário, fazer um Pix, passar o cartão de crédito, cartão de débito, na hora o tributo já é recolhido pelo governo. Na hora. Então, isso vai acabar com a sonegação fiscal. E aqui eu quero só te ajudar aqui, tá? Nesse sentido. Eu tô, assim, ficando maravilhada com esse assunto, porque é tanta coisa que a gente não sabe, né? Sim, muita informação. Impacta mesmo, né? Falando em split payment, eu acho que, e pegando essa parte introdutória aí, né? Que a gente veio falando, o split payment, então, ele atua lá no pagamento e tira um dinheiro de circulação, que seria um prazo ali especificamente que o cliente receberia o tributo e repassaria 30, 40, 60 dias depois, e esse dinheiro então sai do fluxo da empresa. Exato. Isso não ocorre já em 26, mas em 27. 27 já. 27 já. Uma boa parcela. Dia 2 de janeiro de 26. O que as empresas precisam começar a cumprir? Muito bom. Documentos fiscais. Pronto. Nota fiscal, NFE, CTE, nota fiscal de serviço, todos esses documentos fiscais eletrônicos, eles passam a ter agora campos novos. IBS, CBS, imposto seletivo, base de cálculo, alíquota em 2026 de teste. É 1% do teste que vai ser feito. Mas esse valor ele não precisa ser necessariamente recolhido, desde que cumpra com essas obrigações. Acessórias. Você não recolhe. Não recolhe. Se tiver que recolher, vai compensar depois com PIS e COFINS. Então, o efeito financeiro tende a zero. Ótimo. Né? Mas há um ônus operacional importante. Esse ônus é preparar o sistema, é preparar esses campos, ter a parametrização lá adequada, saber que isso também vai envolver o fornecedor. Quando você está comprando a mercadoria do fornecedor, ele também tem que estar certo. Ele também tem que ter regularizado, senão ele não vai conseguir fornecer, ele não vai conseguir gerar nota fiscal. E depois, como é que você vai fazer para ficar sem estoque? Não tem como. Então, as empresas têm que ter uma preocupação agora que é conjunta. Pela primeira vez na história, talvez, Simone, nós temos uma tributação que ela é pautada numa metodologia tecnológica e financeira. Então, nós nunca tivemos isso no mundo, talvez. Poucos países foram feitos assim. Polônia, México teve uma iniciativa, Índia, mas ela é isolada. Essa iniciativa da gente trazer o mundo financeiro em conjunto com o mundo fiscal tributário. Uma coisa casada com a outra. Agora, esse modelo, ele também traz uma consequência muito grande para as empresas, que é a organização, que é a gestão, que elas não tinham, que elas não precisavam, porque o tributo se dava sobre a receita. Perfeito. Então eu pego tudo que eu faturei, todas as minhas notas fiscais, e gero meu tributo e acabou. Agora não, agora eu preciso apurar de verdade, eu preciso saber qual é o meu resultado. Isso vai levar também o nível de maturidade das empresas. Elas vão precisar se organizar. Elas vão começar a conhecer os números que já elas não conhecem. Muito empresário não sabe se deu lucro ou não. Ou às vezes ele pega lá o documento da contabilidade e diz, escuta, mas cadê esse dinheiro aí que está no meu balanço aí? Então, onde é que está essa grana? Sumiu esse dinheiro? Não, por quê? Porque ele não sabe fazer análise de competência. Ele faz análise de caixa, mas o tributo, a gestão, a provisão dele depois, ele não está considerando. O custo do estoque ele não está considerando de forma adequada. Tudo isso agora ele vai começar a ter como obrigação e não mais como um desejo apenas, como nós tínhamos até o momento. Paulo e Lucas, quem ganha e quem perde? Quem ganha e quem perde? Baita pergunta. Acho que é um ganho coletivo, né, numa visão macro, né, a reforma avançando, a reforma prosperando, ela vai alcançar ganhos coletivos, tanto para o empresário quanto para o governo, que é os dois principais agentes. O governo vai ganhar? Vai ganhar. Por quê? Nós estamos falando de antecipação de tributo. Então, toda essa amarração, ela está justamente sendo desenhada pelo split payment para mim evitar sonegação, para mim antecipar tributo. Quer dizer, o caixa do governo vai estar cheio antes mesmo da minha apuração enquanto empresa e pagamento num ato subsequente. Para o empresário, talvez no curto espaço de tempo, até pelo menos 32, 33, a gente não tenha tantos ganhos efetivamente. Porque nós vamos estar trabalhando com dois modelos, o antigo, né, e o novo, ajustando o sistema, treinando equipe, precificando. Então vai ser realmente um trabalho árduo e um trabalho de teste realmente para que a gente consiga manter as margens. Então
É um exercício diário. Agora, passado esse período, o que se tem em mente é simplificação, né? Redução de obrigações acessórias, que a gente sempre considera uma aspas aí, porque de fato a gente precisa chegar lá para entender que o ganho seja relevante. Mas dentro de um cenário assim macro de análise de reforma tributária, se a gente considerar o princípio e todo esse objetivo, é para que a gente tenha esse custo Brasil reduzido, né, e a gente consiga ter mais previsibilidade. Porque se todo mundo recolher dentro da cadeia, né, e gerar os créditos adequadamente e tal, a gente vai ter ganho, a gente vai ter simplificação, né? Mas a gente precisa passar por esse momento e chegar realmente no momento de visualizar isso, né, Lucas? Eu acho que o caminho é por aí, né? É um preço alto a ser pago. É um preço alto, né? Negar. Até 31 de dezembro de 2032, nós vamos trabalhar dobrado, nós vamos ter uma série de interpretações ainda sendo discutidas, tanto na esfera administrativa quanto judicial. Então, o empresário ele vai ter momentos difíceis, vai ter que gastar, vai ter que mudar sistema, vai ter que mudar a gestão, vai ter que buscar dinheiro, talvez, que hoje ele não tenha, para suportar essa mudança da dinâmica de caixa. Ele vai precisar se adequar naquilo que hoje ele tem um pouquinho de sonegação, ou que ele compra de um fornecedor que é sonegador. Então, isso vai ter um preço. Tem 500 bilhões de reais esperados de sonegação fiscal que vão ser arrecadados até 31 de dezembro de 2032. Então, 100 bilhões já virão em 2027 a expectativa. Não dá mais ter como fugir, não tem como sonegar. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É metade do que se arrecada com os 5 tributos, que é o ponto 3 tri. Então, isso é bem perigoso para muitas empresas. Aquelas que são desorganizadas ou que estão numa sistemática hoje questionável, no mínimo, vamos chamar assim. Sim. Essas empresas vão sofrer muito mais. Que elas vão passar por um período de mudança cultural, de mudanças de pessoas, de mudanças... Não é só o sistema e a nota fiscal que muda para ela, mas é o todo. Da maneira como ela faz negócios hoje, como ela opera, vai ter alteração e é uma alteração muito árdua. Esse período de adaptação, algumas empresas, como nós falamos antes, vão pagar o preço de quebrar, de fechar. Outras vão crescer, outras vão abrir, outras vão se desenvolver. Aquelas empresas sérias que estão conseguindo fazer uma boa gestão, né, que tem eficiência, essas empresas vão ter bastante sucesso. E quando a gente chegar em 2033, a colheita deve ser boa, porque em 2033, aí sim, nós temos uma super simplificação, nós provavelmente não teremos mais documentos fiscais, será tudo automatizado, tudo no sistema financeiro, nós não teremos mais obrigações acessórias, o trabalho da contabilidade, que aumenta, dobra até 2032, depois cai, reduz absurdamente. Então, eu até tenho brincado bastante em palestras para contadores, Simone. E aí o Paulo agora vai saber disso, né? Eu digo assim, a gente tem que ganhar dinheiro até 2032. Nós viramos jogador de futebol, a gente vale muito, mas só por esse período, só até 32. Ciclo curto, hein? É ciclo curto. Eu ia comentar a questão assim, que quando começou a se falar sobre, né, a reforma tributária, Paulo, como que os clientes do teu escritório, como que foi para vocês essa... Né, que para todo mundo começou, tinha história de tudo quanto, né? Você vai ver, vai acontecer isso aqui com a sua empresa, o contador, coitado, não dormia mais, porque daí o empresário ligava, e como que se explica? Como que foi isso, Paulo, essa questão toda, quando estourou, né, a reforma tributária? Ela ainda não estourou, né? Ela tá uma bolha grande aí, vai estourar agora já. Aí, tá inflando, ainda tá em crescimento. Mas aí. Os primeiros murmurinhos... Claro, a gente está numa região eminentemente do agro, então assim, há uma preocupação generalizada com o agro principalmente, porque a gente tem um achatamento aí da valorização do grão, o grão perdeu o valor, né? Se a gente comparar ali os anos de saída de pandemia com hoje, a gente achatou muitas margens, principalmente, e o agro vai ser afetado com o aumento de carga, né? Inevitavelmente, se a gente não planejar exatamente para quem a gente vai vender e não entender dos créditos, a gente vai ter um aumento significativo de carga. Então há uma preocupação, a gente vem, enquanto entidade, Simone, a CDL vem contribuindo nesse processo, trazendo palestras, orientações, treinamentos, cursos, enfim, tudo que a gente puder levar enquanto informação para que o nosso associado e a comunidade em geral tenha conhecimento, melhor vai ser.
Então, assim, tem aqueles que ainda não acreditam, tem aqueles que estão ali numa fase já de início, de preparar software, organizar as pessoas. Então, aqueles que ainda nem têm software, né, que ainda espera do contador a carga tributária para precificar. Quer dizer, a gente tem de tudo, né? Então, assim, é uma preocupação, claro, com certeza, é uma mudança radical, e é isso que a gente vem falando, que o Lucas defende muito, que é essa nova postura do empresário diante do cenário. Quer dizer, eu tenho que olhar mais para a sobrevivência do negócio, mas que o tributo ali nunca foi dado tanta importância, porque é o jeitinho, é aquele, né, meio ali de empurrar para amanhã e tal e tudo mais, coisa que a gente não vai ver mais com a reforma tributária, saindo de uma base principalmente fiscal para uma base financeira, né? É isso que vai realmente revolucionar o negócio. Entender de crédito, de débito, entender que o tributo vai ser antecipado, que vai afetar meu caixa. Eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho também, Lucas, essa questão do fluxo de caixa, que eu acho que aí é que está o grande efeito da reforma tributária nas empresas, que elas não se antenaram. Porque a gente vai ter um custo de aquisição de produto muito maior. E a gente vai vender e talvez se acreditar lá na frente. Então há um ciclo, exatamente. O capital de giro nas taxas de juros que a gente está passando hoje, quer dizer, pode complicar qualquer negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Vamos falar dessa questão do preço, que é importante. O preço, todos os preços vão mudar. Essa é a primeira verdade que nós já sabemos sobre a reforma. Ela vai provocar uma redução em alguns itens e um aumento em outros. Mas é muito difícil que o preço possa ser o mesmo da água que nós pagamos hoje. Porque quem comprou o plástico, por exemplo, não vai mais ter a mesma tributação que tem hoje. Quem preparou a tampinha da garrafa também não, e assim sucessivamente. Então, isso é um movimento em que esses preços eles vão ter uma troca do tributo. A gente tira o tributo atual e coloca o tributo novo. Mas isso funciona para a cadeia inteira. Pensa todos os fornecedores do fornecedor, o cliente do cliente do cliente. Uhum. A cadeia são cíclicas. Então nós temos várias empresas operando ao mesmo tempo. Essas empresas comprando e vendendo, hoje elas têm uma precificação determinada. Nós temos 6 mudanças de preços. Nós vamos enfrentar. A primeira é em 2027, depois em 2029, 30, 31, 32, finalmente em 33. É a última mudança que teremos de precificação na composição do tributo. Então, esse tributo está mudando. Como é que é isso? Então, nós vamos pegar agora um tributo que estava lá, por exemplo, vamos pegar um serviço para a gente comparar, porque todo mundo compra software, compra contabilidade. Então, está lá com 3,65% de PIS e COFINS e vamos arredondar e dizer que a tecnologia com 5% de ISS para ficar fácil a nossa conta. Não é, tem muita empresa pagando 2%, 3%, imagino que aqui em Sorriso seja menos de 5%, inclusive. Mas vamos imaginar que seja os 5,65%. Então, de um preço de 10 mil, eu tenho que tirar os 5,65 que estão contidos ali. Então, esses R$ 565 que estão entre ISS, PIS e COFINS vão virar 28%. Uhum. Ou 26,5%, ou 27%, a gente não sabe a alíquota ainda que nós teremos. Vamos saber disso ano que vem. Mas já dá para a gente estimar, e o último número divulgado é de 28%. Então, 28% contra os 5,65%. Não é exatamente assim a conta, porque um é por dentro, outro é por fora, mas para a gente simplificar, é basicamente dizer o seguinte, vai subir 20%. Bom, mas vai subir 20% esse preço? Então, aquilo que eu desembolsava 10% para pagar o meu fornecedor de software, agora eu vou desembolsar 12%. Bom, mas agora eu tenho 2 de crédito, então vai dar na mesma? Não dá, porque o dinheiro no tempo custa. Sim. Então, esse dinheiro eu não vou recuperar imediato, eu vou recuperar depois do meu processo de vendas, nas minhas saídas, mas o quanto eu estoquei, o quanto eu tive de ativo imobilizado, não é uma composição simples, é uma composição complexa, que, mais uma vez, exige maturidade de gestão, sistema, contabilidade regular, operação financeira bem alinhada, e isso vai custar. Então, a expectativa para algumas empresas é de capital de giro de volumes significativos. Quando a gente coloca a Selic em cima, como o Paulo colocou, né, isso vai causar um prejuízo para essas empresas que hoje talvez não tenham nem margem para cobrir essa diferença do custo financeiro. Vai precisar ajustar o seu ciclo, vai precisar postergar pagamento a fornecedor, antecipar pagamento de cliente, encurtar esse delta para que ela possa ter muito mais
eficiência financeira. Então, essa é a primeira dinâmica aí sobre preços e capital de giro, onde nós vamos ser afetados. E como você havia colocado antes, né, Paulo? A questão de que hoje nós recebemos o dinheiro dos nossos clientes, esquecendo a compra agora, pensando na venda, a gente recebe o dinheiro. Vamos recebendo, vendendo todo mês. Chega lá no outro mês, a gente vai apurar o tributo, depois lá no dia 15, 20, 25, a gente recolhe a guia. Certo. Vamos mais ter esse tempo. Vamos recolher em tempo real. O split está pagando, já está saindo dinheiro. E é uma mescla entre caixa e competência, não vai entrar aqui, isso é muito técnico, mas a lógica é, o fisco vai receber primeiro. Então, se ele vai receber primeiro, alguém tem que pagar primeiro. Isso custa bastante. Aí as empresas têm que estar preparadas para esse momento. Isso aí. Esse é o caminho, Simone. Loucura, hein? Você viu que não é nada simples. Embaralhou agora, embaralhou. Embaralhou tudo aqui agora. Deixa eu perguntar, tem alguém que vai pagar mais nesse bolo todo? O serviço é o grande esperado aí para pagar a conta. Porque o serviço hoje paga menos, vai pagar um pouco mais por essa troca do fins do ISS, porque ele não tem ICMS e PI hoje. Então o serviço ele vai passar a pagar. Tem um outro lado dessa história, que é quem vende serviço para outras empresas. Então a contabilidade, o advogado, que está vendendo para uma outra empresa, para ela, talvez, na verdade, exista uma redução de custo de aquisição. Então, ela paga mais caro, mas o custo é menor. É contraintuitivo, mas é isso. Fica mais caro, porque eu pagava 10, vou pagar 12, mas vai me custar 9, porque eu tenho mais créditos. Então, essa dinâmica vai acontecer em muitas operações, mas isso não é verdadeiro para as pessoas físicas. Para nós, enquanto CPFs aqui, nós vamos pagar mais caro a escola dos nossos filhos, nós vamos pagar mais caro o plano de saúde, nós vamos pagar mais caro a limpeza e conservação do nosso condomínio, né, quando a gente tem lá a contratação de uma empresa terceirizada. Então, estes serviços que nós hoje tomamos, eles vão encarecer. Isso é inquestionável. Ninguém tem expectativa diferente. Na indústria, alguns itens vão reduzir preço. Armas e munições, por exemplo, que hoje são tributados de maneira muito pesada pelo IPI, pelo ICMS, não vão mais, porque vão ficar na alíquota de todo mundo, que é a alíquota de referência, que deve ser os 28%, teoricamente. Alguns itens vão ter uma redução expressiva. Medicamentos, então estão na lista de redução. Cesta básica, carne, né, vai ter uma redução também importante. Então, nós temos determinados elementos que foram contemplados em regimes específicos ou diferenciados, como nós chamamos na legislação, em que eles têm benefício e vão ficar com carga menor. E temos outros que vão ficar com carga maior, porque não tem como ser diferente. Há um equilíbrio entre quem paga mais e quem paga menos para gerar a mesma arrecadação. 1,3 trilhão de reais que se arrecada hoje, desses 5 tributos, tem que ser o mesmo 1,3 trilhão de reais a serem arrecadados depois, evidentemente corrigidos. Né? Mas o racional é que se mantenha a arrecadação de hoje. É isso que se espera, que não ocorra, né, esse aumento de carga. Então, há um equilíbrio, há alguém que paga um pouco mais em determinado momento para suprir, né, por exemplo, aqueles produtos que foram menos afetados, assim, ou que foram reduzidos a zero, e aí há um balanceio, né, há uma tentativa aí de equalizar isso para que tenham uma equidade tributária no final da conta. É isso aí. Eu vou falar agora como leigo. Eu vou no mercado, certo? Eu vou comprar lá essa água. A água tem um tributo, o copo tem outro, para chegar tem outro. Ou seja, é uma fala de pessoas assim que falam, gente, a gente paga imposto de tudo. Falam de tudo, né? Imposto sobre imposto, muitas vezes. Imposto sobre imposto. E a gente nunca sabe quanto a gente está pagando, inclusive. Como que a gente consegue perceber? A gente consegue entender todo esse... Hoje não. Hoje nem a empresa consegue saber de verdade quanto ela tem de tributo contido no microfone, por exemplo. Vou pegar aqui. Esse microfone ele foi comprado de uma empresa, de uma revendedora, por exemplo. Tá. Essa revendedora não sabe quanto tinha de tributo na indústria, ela não sabe se tinha um benefício incentivo fiscal, por exemplo. Tinha um benefício incentivo fiscal que reduzia a tributação dele de CMS, hipoteticamente. Isso vai nos levar a uma composição de tributos desconhecida. Sabe aquele tributo da nota que aparece quando você vai lá no mercado, ele aparece lá, opa, esses itens aqui tem tanto de tributo incidente. Aquilo é uma estimativa, aquilo é um chute de verdade, com base em premissas, que é o que dá para fazer hoje. Não tem outro jeito. Porém, quando nós estivermos lá em 2033, você vai chegar no mercado, vai estar lá a água, vai estar lá R$2. Embaixo vai estar o preço. Mais o tributo. É isso que eu ia... E o microfone, R$100, mais o tributo.
Isso a gente chama de preço líquido mais impostos. Então é o preço líquido mais o imposto sobre valor agregado. Isso é muito parecido com já funciona na Europa. Nos Estados Unidos é um sistema diferente, é sales tax, não é IVA, mas também é desta forma como nós enxergamos lá. Então o consumidor sabe exatamente a quantidade de tributo que ele vai pagar. É para dar mais raiva, né, gente? É para dar mais raiva e também para nos permitir fazer a cobrança correta, né? Nós vamos saber quanto nós estamos pagando. Vamos saber quanto nós estamos pagando. Hoje a gente não sabe. Vai ficar mais claro. E vai... De imposto, né? Porque todo mundo vai, que raiva, porque você paga um negócio, aquele negócio tem imposto, mas isso tem imposto, quando somar tudo... É muito imposto. É muito imposto. Eu tenho família que tem comércio, eles falam, gente, vocês não têm noção. É um imposto... Então, assim, eu acho legal isso, que agora a gente vai poder ter mais noção. E é uma mudança de hábito até para o consumidor, né? Ele vai pegar um produto lá a R$5, por exemplo, a hora que ele for pagar vai estar lá 5 e alguma coisa. Isso. Então ele vai ter que entender também, é um processo de amadurecimento desse processo todo aí, né? Uma pergunta assim meio que polêmica e todo mundo já comenta muito sobre isso. O nosso país é o país que mais paga imposto? É um dos. Nós temos uma das maiores cargas tributárias sobre PIB do mundo. E nosso imposto de consumo, que será o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é a composição entre IBS e CBS, a tendência é que nós estejamos no segundo lugar. Nós vamos perder para a Hungria. Paulo, por quê? Simone. Essa é boa, hein, Paulo? Agora essa é eu boa. quero ver você sair dessa. Olha. Não, porque é verdade, né? A gente, que as pessoas que viajam muito, elas comentam, né? E a gente também assiste muitas... É mais barato lá fora. É mais barato. Tá mais barato viajar lá pra fora do que viajar aqui dentro. Então, assim, explica pra mim. Por que a gente paga imposto? Tanto imposto, assim, não é possível. Por que a gente recolhe imposto? Por que o governo coleta imposto, né? Em tese, seria para nos dar, em contrapartida, alguma coisa, né? Ou segurança, educação, transporte, saúde. Em tese, a gente, quando fez lá o contrato social com o governo, né? Então, a gente recolhe para ti aqui e você nos auxilia lá, né? Na prática, a gente sabe que não é bem isso que acontece, porque a gente tem que comprar saúde, a gente tem que comprar educação, tem que comprar, enfim, segurança. Tudo praticamente nós temos que comprar. Então, o problema do tributo e por que a carga tributária é tão alta no Brasil e por que não poderia ser mais baixa, eu tenho uma concepção comigo, Lucas, que a gente não vai conseguir reduzir tributo enquanto a gente não fizer uma reforma administrativa no Brasil profunda. Porque o poder público, quanto mais arrecada, essa é uma versão e uma visão que a gente tem, parece que mais ele gasta. E ele gastando mais, a gente vai precisar pagar mais. Quer dizer, se a gente não fizer uma reforma para equalizar isso, dizer, olha, poxa, se eu incentivar a indústria, se eu incentivar a cadeia da distribuição, do varejo, né, se eu não mexer nesse sentido e ajudar quem realmente emprega, gera esse imposto, a gente vai sempre estar sendo taxado, mais imposto, e no final da conta não tem um fundo que seja suficiente. Então, a gente paga muito imposto no Brasil. E a gente paga muito imposto justamente aonde? No consumo. Né? A gente ouve o governo falar, né? Poxa, nos Estados Unidos, lá fora, na Europa, tal, se paga sobre o patrimônio, né? 40%, outros 50%, tal, e tudo mais. A gente não vê que lá fora, sobre o consumo, é menor. É um imposto mais barato, é um imposto mais em conta. Aqui não. Por isso que a gente é um país que paga, aí, sem dúvida, uma das maiores, né, cargas tributárias do mundo, porque a gente tem um alto valor sobre tudo, sobre renda, sobre consumo, e isso é realmente uma repetição e leva a gente a pagar de uma maneira exagerada, né? Com certeza. Porque, né, é IPVA, é um imposto. É tudo, né? Tudo. Então, assim, a gente fica meio que revoltado. A máquina é pesada. A gente sabe o quanto custa ter muitos ministérios, o quanto tem empresas públicas que não são eficientes. Então, infelizmente, nós temos um modelo de gestão de país que precisa passar por uma reforma administrativa, concordo 100% com você, para determinar limites a isso. Limites claros, uma grande transformação
como nós fazemos a gestão do Brasil, Exatamente. para que ela seja menos onerosa para nós enquanto contribuintes. Porque o peso do nosso trabalho, boa parte dele vai para manter tudo isso, que não nos atende. Se nos atendesse, nós não estaríamos reclamando, não é? E aí nós não precisaríamos gastar com a escola dos filhos, não precisaríamos pagar segurança, não precisaríamos andar de carro blindado. Aqui vocês não precisam, mas em São Paulo precisa. E não é luxo, é uma necessidade. Não tem como não ter. Então, isso tudo vai mostrando o quanto nós ainda temos muito a evoluir. Isso aí. A reforma tributária pode ser um grande acelerador, uma grande apoiadora nesse processo de transformação. Nesse processo todo, vocês, né, são envolvidos, advogados de contabilidade e tal. Qual foi o absurdo que vocês ouviram de lá para cá? Até agora. Vocês falaram, não é possível. Como que eu vou esclarecer isso para determinada pessoa? Paulo, um cliente ligando, falando, eu vou quebrar. O que eu faço? Porque a gente sabe, né, que até as pessoas entenderem. Qualquer mudança, chacoalha. Qualquer mudança dá uma chacoalhada. O que era mito? Não, você tem que falar, não, se acalme, né? Isso é mito, isso é verdade. Simone, eu vou te dar um exemplo bem claro do que aconteceu com o Pix. O Pix foi quando o governo falou, quando começou aquela confusão ali na mídia, né? Vou taxar o micro, todo o Pix vai ser taxado, é um meio de controle e tal. Que fase que a gente passou, né? De um movimento que o governo fez, uns falam erroneamente, tal, posicionamento, a forma com que foi colocado, lançado, gerou uma confusão terrível por causa do tributo, né? O Pix já é fiscalizado, o sistema financeiro já é controlado, a gente sabe disso, né? As relações, as transações financeiras são todas controladas, né? E seria mais um meio, obviamente, de controle também, mas o quanto a gente viu, né, por esse burburinho que gerou no Pix e que causou, né, um espanto grandioso na sociedade. Por quê? Por causa do medo do recolhimento a mais do imposto. A gente aqui na CDL recebeu aí dezenas de microempreendedores querendo entender como é que vai funcionar, agora eu vou ter que controlar, vou ter que fazer planilha, vou pagar mensal, como é que vai ser isso, né? Deu uma acalmada, mas a gente percebe que assim, vem aí, né, uma nova confusão chamada reforma tributária, que as pessoas, em muitos dos casos, não têm sistema, não conseguem precificar adequadamente, não consegue entregar as obrigações acessórias adequadamente e corre risco e pode fechar o seu negócio. Por quê? Se não gerar crédito, ela vai perder a competitividade, né? O fornecedor ela vai preferir comprar de quem gera crédito. Então, se eu ficar como MEI, se eu ficar como simples, não gerando crédito, eu vou ter um problema. E vai vir aonde? Para o contador resolver. Então, o que a gente está fazendo aqui, que é levar essa informação e esclarecer, eu acho que a gente faz um papel fundamental e social, inclusive, né, de fazer com que essas pessoas saiam da informalidade, né, venham mais para um cenário onde se busque mais educação financeira, né, busque mais entender o modelo. Então, são vários pontos aí que a gente vai precisar superar até, de fato, chegarmos lá em 32. E é importante que o empresário busque conhecimento e não deixe isso só para o contador, para o advogado. Porque ele tem muitas mudanças a serem feitas no negócio que não são contábeis, não são jurídicas, mas são do negócio. Eu ia falar sobre isso. Quais são os erros fiscais assim, que as micro e grandes empresas cometem? De todos os gêneros, né? Eu acho que o erro fiscal e não se dá, às vezes, por culpa do empresário. O erro fiscal se dá muito pelo emaranhado de legislação, de interpretação, de entendimento. A gente gasta muito tempo para entender o tributo, para precificar corretamente por causa do tributo. É um novelo de linha. Imagina lá, né, a dona de casa que faz lá, né, os seus tricôs, seus crochê, é aquilo ali. É um número, até eu não tenho aqui de cabeça, porque é muita legislação em todas as esferas, e isso provoca uma confusão
nos contadores, nos advogados, tu imagina no empresário. É uma insegurança jurídica, muitas vezes. A gente tem lá a tese do século, de que pode, não pode, uma hora volta, outra hora não volta. Então o judiciário interfere muito nessas questões do tributo no Brasil, cria uma insegurança jurídica, cria demandas para o judiciário, aumenta a carga de trabalho do judiciário para interpretar algo que deveria ser simples, algo que deveria ser pragmático, direto, né? Então uma confusão que muitas vezes não é porque o empresário faz errado ou não busca, porque é difícil entender, é complexo entender o sistema brasileiro. E muitas vezes o fisco vende essa dificuldade para poder cobrar uma exceção à regra, que seria uma penalidade, uma multa, às vezes por um descumprimento, acaba virando regra. Então, é um sistema tributário confuso, complexo, com muita legislação, que a gente perde muito tempo daquilo que a gente poderia estar usando, né, do nosso tempo para melhorar o negócio, para criar estratégia, para diversificar, criar com, né, inteligências e tudo mais, a gente perde deixando de fazer esse planejamento para atender a legislação. Sem dúvida. Isso é o grande câncer hoje do negócio, do empresário. O empresário ele deveria estar focado em fazer negócio. Só isso. Comprar, vender bem, administrar o crescimento, contratar gente, gerenciar as pessoas, que não é fácil, hein? Vamos falar a verdade, talvez uma das coisas mais difíceis depois do tributo. Então, não, o empresário hoje ele tem que se esforçar em fazer tudo isso que nós falamos aqui, que o Paulo trouxe, que não deveria ser obrigação, não deveria ser o papel dele. E a reforma tributária tem esse condão, tem esse grande objetivo. Nós chegamos lá em 2033 e temos um país mais leve para o empresário. Uma segurança jurídica maior, uma sistemática mais robusta e que esteja no sistema financeiro, que não dependa tanto desses controles paralelos, de possibilidades de autuação. Hoje é abissal o que nós temos de fiscalizações sendo feitas por 5.572 municípios, 27 unidades federativas, mais a Receita Federal. Imagina que hoje nós somos fiscalizados de todos os lados e para o próprio governo é ineficiente isso. Então, os municípios estão fiscalizando as mesmas coisas, os estados estão fiscalizando as mesmas coisas, cada um investindo em sistemas, em pessoas, o custo de tudo isso. Esse custo também tem que ser reduzido. E é isso que vai permitir com que a nossa alíquota, que hoje talvez tenha que ser de 28%, vire 22%, 25% talvez lá na frente, talvez 20%. Né? Se nós formos muito eficientes enquanto país, para gastar a mesma coisa que gastamos hoje. Hein? Dá para fazer uma tributação menor sobre o consumo. E toda vez que a gente tributa o consumo de maneira pesada, quem mais prejudica é o mais pobre, não é o mais rico. Porque imagina que ele ganha o salário mínimo. Do dinheiro dele vai 20% de imposto para ele consumir o básico. 25%, 28% ele vai gastar para poder fazer esse consumo daquilo. Mas tem a cesta básica. Tudo bem, mas é um pedacinho disso. Ele ainda tem energia elétrica, ele ainda tem telefonia, ele ainda tem que ir no cinema, ele também tem outros gastos que ele vai cometer ali ao longo do mês para poder viver, e que isso nós estamos prejudicando ele na medida em que colocamos o tributo muito alto. Então, o tributo ele também tem que fazer justiça social, fazer com que essa tributação seja cada vez menor no consumo e maior na renda. O que nós estamos fazendo nesse momento é algo inverso, nós estamos aumentando tudo. Né? Aumento da tributação da renda, da folha, aumento da tributação do consumo, aumenta, nós vamos ficando cada vez mais próximos de um cenário proibitivo de se empreender. Aí a gente começa a desestimular o capital empreendedor, é ruim, as empresas começam a sair. Tivemos anúncios hoje ou ontem de uma grande empresa, vou citar nomes aqui, migrando para o Paraguai. É só mais um. Sim, mais um. Tem várias. E assim teremos outras que vão em busca de uma condição tributária mais favorável para poder se manter competitivas. Porque senão estão competindo com quem? A China. A China, você entra no aplicativo e compra um produto que foi fabricado em condições tributárias muito mais favoráveis, condições de trabalho humano, questionáveis, inclusive, né? Mas estão lá. Estão chegando aqui por um preço muito menor. Então nós estamos matando o nosso empresário, nós estamos matando a nossa indústria, porque estamos punindo de uma maneira muito intensa no próprio tributo. E tem uma história que fala assim, ó, se o fisco não atrapalhar, vai muito bem. É mais ou menos o que o empresário passa. Vamos de mito e verdade agora. É verdade que o rico paga menos que o pobre? Não. Não paga menos que o pobre, não.
Se a gente for olhar bem certinho, olha só, o pobre hoje ele paga muito sobre o consumo. É igual o rico paga também, independente do que ele está comprando. Se um compra carne, o outro compra carne, o outro compra arroz, o outro compra arroz, né? Um valor maior, um valor menor, mas proporcionalmente, o percentual do tributo tende a ser muito parecido. Agora, o empresário hoje, ele paga um tributo muito pesado sobre a sua lucratividade. Estamos falando de 34% de imposto de renda e contribuição social. Então, essa história de que o rico ele não paga dividendo, mas não paga, já foi tributado. Antes pagava e aí tinha um imposto menor. É uma composição. O teto da pessoa física, até esse momento, é 27.000%. Então, estamos falando de uma diferença de 27.000 para 34%. Então, isso é um mito, né? Essa história de que rico não paga imposto. Paga muito. Fora todos os desafios que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Mito ou verdade? Agora as coisas vão ficar mais claras. Não há como sonegar imposto. Bom, esse é super verdadeiro, super né? verdadeiro. Isso é super verdadeiro. Isso aí Essa é a única certeza que temos. é cristalino. Isso é cristalino, com certeza. Vai ficar mais claro, vai ficar mais previsível, né? A gente vai ter condição de entender melhor, né, do que um imposto por dentro. E, com certeza, vai ficar mais claro para todo mundo. O consumidor, o empresário, o governo, principalmente. Um mito que vocês gostariam de esclarecer? Simples Nacional vai acabar. Não vai acabar. Isso é importante, isso é importante. Tem muita gente com essa tese aí. Nossa, o Simples Nacional acaba na reforma tributária. Não acaba. Ele continua exatamente igual ele é hoje. A diferença é que hoje nós temos vários tributos dentro do Simples. Um deles lá é o ICMS, tem lá uma coluna do IPI, tem lá uma coluna do PIS, da COFINS. Essas serão substituídas da sua nomenclatura. Vai chamar IBS e vai chamar CS. Só isso. Mas a composição e a carga é a mesma. O que muda é para quem essa empresa vende e de quem ela compra. Então, uma empresa do Simples Nacional que compra água, por exemplo, ela não vai tomar crédito da água, porque ela é considerada o fim da cadeia, ela é o consumidor final, essa empresa do Simples Nacional. Então, se ela não toma crédito, o custo para ela é o preço total. Lembra a história do 10 mil que ela comprou de serviço? Vai pagar 12? O 12 para ela é custo. Então, aumentou para ela o preço e aumentou o custo. Quando ela vai vender uma transportadora, hipoteticamente vai fazer uma venda e a transportadora vendeu lá para uma indústria, vendeu para uma empresa de comércio, distribuição, essa transportadora comprou caminhão, partes, peças, pagou pedágio, pagou um monte de coisa com tributo. Várias das suas aquisições estavam tributadas, que não vão dar crédito. E quando ela vai vender isso para a indústria, ela vende só com o crédito daquele pedacinho que ela pagou. Então o Simples Nacional não pagou 28%, porque não tinha crédito. Ele pagou quanto? Ele pagou 5%, 10% hipoteticamente. Então ao invés dele dar 100 de crédito, ele vai dar 20 de crédito. Para quem está adquirindo dele, vai dizer, escuta, esse 20 de crédito, meu custo então, meu preço líquido tem que ser menor, senão eu vou comprar da outra empresa. Então, a empresa do Simples, ela corre o risco de perder competitividade se ela não fizer uma opção pelo regime regular. Ela pode operar no Simples Nacional com créditos e débitos. Então, a transportadora no Simples Nacional fez a opção pelo regime regular de IBS-CBS, vai comprar o caminhão, partes, peças, vai pagar pedágio, tudo seguro, com crédito. E vai repassar o crédito integral para os seus adquirentes, para os seus clientes. Então, essa transportadora, ela vai ter que operar quase como se ela estivesse no lucro real. Ela vai ter que ter gestão rigorosa, que hoje talvez ela não tenha. Então, esse é o pênalti. Não está no Simples Nacional. Está no modelo em que agora nós temos que aderir para poder dar uma condição mais favorável, com certeza, financeira. Sem sombra de dúvida. E aí eu vejo que muito desses empresários vão precisar buscar capacitação. Porque nós temos no Brasil hoje uma deficiência gigantesca, quando a gente fala de entender o negócio, né, projetar o negócio, planejar o negócio, organizar o negócio. O brasileiro vai de qualquer jeito. Então as empresas MEI, Simples Nacional, que são menos miradas, vamos dizer assim, pelo governo, e estão lá e é a grande maioria, faz de qualquer jeito. E isso é o grande diferencial para aquelas empresas que vão realmente passar essa fase, vão prosperar e vão caminhar para o futuro com uma certa perenidade aí. Agora, se não fizer isso, tende a quebrar.
tende a ficar pelo caminho, porque não tem mais como você ter jeitinho, né? O próprio split payment ele vai fechar o cerco. Então, vou ficar nessa insegurança, né? Vou correr risco se concretizar todas essas fiscalizações e do jeito que a gente está vendo, né? Tirar essa sonegação que existe no país, vai deixar muita empresa pelo caminho, né? Lucas, quero que você fale um pouquinho sobre a calculadora da reforma. Me conta um pouquinho. Te conto. O que é a calculadora da reforma tributária que a gente desenvolveu na Reut? Ela é diferente da do Fisco. A do Fisco ela tem um objetivo muito específico, pontual, de calcular IBS e CBS agora. O que nós fizemos foi uma calculadora de mensurar impactos para as empresas. É dizer quanto que ela vai precisar de capital de giro, é fazer uma análise do SPED dela, olhar para toda a cadeia de fornecedores, saber quantos são os simples, no presumido, no real, entender qual é o impacto em preços, os preços de compra por item, por fornecedor, por região, os preços de venda, quanto eu preciso ajustar, se para cima, para baixo, cada item, cada dinâmica de cliente. Então, há uma série de decisões a serem tomadas pelas empresas, Simone, que vão interferir em ajustes de contratos, em ajustes de negociação, modelos de pedidos de compra, de negociações de vendas. Tudo isso, muitas empresas acabam fazendo com médio e longo prazo. Elas não negociam só hoje, que compra hoje e vende amanhã. Tem empresa que faz o estoque, que está importando, tem empresa que está lidando com cenários futuros. Para essas empresas, então, o risco é ainda maior, porque ela está tomando decisões com base no sistema tributário, numa condição de preço hoje, que vai ser diferente amanhã. Então, o risco para essas empresas é muito grande. Para todas, né? Como o Paulo muito bem colocou, mas em especial para essas. Então, o que nós temos é uma solução de tecnologia, em que a gente opera isso para as empresas, em especial as empresas médias, grandes, empresas menores não têm uma necessidade de fazer isso nesse momento, eu diria. Ela tem uma necessidade maior de preparação interna, de mexer em cultura, de não sonegar, de fazer operação com nota. Essa é a maior necessidade. Agora, o impacto futuro para ela não tem tanto peso quanto tem uma empresa do agro, por exemplo. Né? Nós estamos falando do agronegócio, que é a região aqui onde vocês estão inseridos, é a capital do agronegócio. O produtor rural vai ter que ser uma empresa. Quando ele passar de 3 milhões e 600 mil, eu acho que nem tem produtor rural aqui que fatura pouquíssimo. Abaixo de 3 milhões e 600 mil. Fala da agricultura familiar, alguma coisa. Isolado. Então, ou seja, todos os produtores rurais da região vão operar com sua empresa força. Porque eles estarão automaticamente no chamado regime regular do IBS da CBS. Ele vai ter que comprar tudo com nota, vai ter que apurar os seus créditos, vai ter que acompanhar a apuração assistida, vai ter que contestar a apuração, vai ter que fazer pedidos de ressarcimento do crédito. É muito trabalho. E entender para quem vender, né? Entender para quem vender, entender de quem ele comprou. Então, é uma cadeia que ele não está habituado. Não é o dia a dia dele. Isso é o maior desafio. Esse é o maior ponto a ser observado pelas empresas hoje. E o que a gente faz é apoiá-las. Né? Então, uma das nossas soluções é essa. E também temos um portal, temos uma revista, a gente ajuda muito, contribui muito com conteúdo, com educação, muitas aulas, muitas palestras. Porque a reforma tributária é muito curiosa, porque quanto mais as pessoas souberem, melhor é para todo mundo. Uhum. Ninguém perde, só ganha. Então nós temos que disseminar o conhecimento sobre a reforma tributária. Para quem está nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, reformatributária.com.br. Tem lá uma série de conteúdos, eventos, vídeos, então muito conteúdo gratuito para ajudar o contador, ajudar o advogado, ajudar o empresário, ajudar o administrador, o gestor financeiro, todo mundo precisa, o jurídico, o advogado das empresas, a área de tecnologia das empresas precisa interagir com isso, os RPs precisam ser cobrados, o empresário tem que ligar lá com o RP dele e dizer, escuta, e aí, está pronto? Já preparou com as notas técnicas para 2026? Nós já estamos com isso programado? Então, isso precisa estar em dia para que nós possamos sobreviver a esse período de transição longo e árduo. Só esse, mano. O tema é bom, né? É bom. Complexo. As últimas considerações, então, agradecer a presença de vocês. Paulo, que bom que você esteve aqui, porque eu vou falar para você, jornalista não é muito fácil. Entender muita coisa. Mas muita coisa foi esclarecida aqui, eu tenho certeza que quem está em casa
conseguiu entender um pouquinho. E essa história a gente entender lá na frente, o que a gente está pagando realmente só de imposto, vai deixar a gente mais informado, mas... E se todo mundo buscar, né, e fazer esse exercício, entender o antes e o depois, vai conseguir passar por isso também. É mais uma só, né? E já passou por tantos desafios, não será esse que vai nos deixar abatido, né, Lucas? Então, agradecer muito aí a vinda do Lucas para Sorriso, que além de profissional da área, né, tem todo esse histórico lá junto com a Câmara, ajudando, né, o Senado, enfim, as pessoas que legislam, né, nessa parte tributária. Então, mais uma vez, agradecer a você pela gentileza, né? A gente foi aluno lá na Trevisan, né? O Lucas foi o grande responsável lá pela formação, né, de uma turma específica de reforma tributária, e a CDL nos levou para lá, então trouxemos o Lucas aqui e isso é muito bacana, a gente fica muito feliz mesmo, tá? Muito obrigado. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, em poder contribuir, poder somar para que Sorriso seja ainda mais pujante no seu desenvolvimento, no seu crescimento, com pessoas que estão empenhadas em fazer a diferença, né? A gente vê isso no Brasil inteiro, então o Sorriso é referência para o Brasil e não poderia ser diferente também na reforma tributária. Obrigada, Lucas. Você viu que eu não Obrigado. passei dificuldade aqui, né? Então, bem-vindo, né? Obrigado. A CDL está sempre aberta aqui para todos vocês, Prazer. principalmente para você, querido. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Paulo, obrigada. Obrigado, Simone. Show de bola. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo CDL Cast.